o Vitor foi o campeão mais novo da história do UFC com apenas 19 anos e pode se tornar o primeiro lutador a conquistar o cinturão em 3 categorias diferentes. E agora você vai conhecer então um pouco mais sobre ele, Vitor Belfort, que vai voltar a lutar no dia 28 de fevereiro, exatamente contra o homem que derrotou Anderson Silva. Como suportar a dor de um golpe como esse? Priscila Vieira Belfort, irmã do lutador Vitor Belfort, está desaparecida desde as 10 horas da manhã da última sexta-feira. É possível aprender a perder? Parentes começam a espalhar hoje pelo Rio cartazes gigantes com a foto da irmã do lutador Vitor Belfort. No dia 9 de janeiro de 2004, a irmã Priscila saiu para trabalhar no centro do Rio e desapareceu. Estamos aqui desesperados, pedindo, pelo amor de Deus, que as pessoas possam ter solidariedade e falar onde ela foi vista, né? Aos 26 anos, Vitor não teve escolha. 3 semanas depois do desaparecimento, ele teve que lutar, cumprir o contrato, disputar o cinturão dos meio pesados do UFC. Vamos lá com o início de luta. Antes de falar do fim dessa luta, é preciso voltar no tempo. Pode falar que ele é quase um super-herói mesmo. Ter superpoderes era o sonho de Vitor Belfort desde pequeno. Para a mãe, Dona Jovita, ele era um super bebê. Já nasceu grande, né? Aquelas roupinhas que foram da Priscila, bonitinhas, bordadinhas, nunca abotoou no pescoço dele. Ele sempre teve pescoço largo. O gigante era temido e não era nada justo. Briga em pracinha e tudo, ele ganhava de todo mundo. Puxava brinquedo pra lá, pra cá. Ele saía sempre o vencedor. Quando eu vi uma criança chorando, já sabia que... Falei, pronto, o Vitor tirou o brinquedo do outro. O tempo foi passando e a irmã Priscila também sofreu com a personalidade do garoto. E você lembra do que você gostava de fazer? Ali com 6 anos, 7? Gostava de vencer, viciado em vencer, não podia perder. Desde pequeno? A brincadeira é, o jogo não termina enquanto eu não ganhar, Priscila. E a Priscila falou, nossa, você é competidor demais, hein? O garoto competitivo encontrou no esporte uma forma de matar a sede de vitórias. No judô, a força de gigante começou a ganhar disciplina. Judô, ginástica olímpica, que ele fez também um tempo. Eu acho que isso deu uma flexibilidade no corpo muito boa. Aos 7 anos veio o primeiro título, num esporte surpreendente. Acabou sendo campeão brasileiro de bicicross, entendeu? E aí eu via que ele tinha aquele ímpeto de campeão. Ele buscava sempre o pódio, né? Aos 11, Vitor encontrou o futebol. E um ídolo. Defendeu o Nova Geração, time de garotos que na época era comandado por Zico. O tamanho continuou fazendo a diferença a favor dele. O problema do Vitor é que ele já, na idade que ele jogava com meus filhos, de 13 anos, ele já era o dobro de todo mundo. Um dos ex-companheiros dele no futebol ficou famoso. Virou ídolo no Flamengo. Defendeu a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo. E foi banco do Vitor Belfort. Né, Juan? Verdade. A gente jogou junto no início de carreira, né? No meu início, ali no Nova Geração, time do Zico. Eu ficava no banco pra ele. Eu lembro que o Zico ficava desesperado, né? Pedindo pra ele ter calma, porque ele chegava forte, né? Às vezes ele chegava muito, aí eu falava, Vitor, calma, calma, que nós estamos ganhando, o pessoal já quer que eu tire você e tal. Os pais do lado de fora ficavam reclamando, né? Comigo não tinha brincadeira, eu quero ganhar de 5-0, 6-0, 7-0. Ah, não vamos deixar ele fazer um gol, não vamos deixar ninguém fazer gol. É claro que Vitor não deu certo no futebol. Ele precisava de um esporte onde só houvesse espaço para um vencedor. Essa luta, eu acho que ela mexe com o interior da pessoa. A luta, ela te desafia a superar os seus limites. É você e o outro atleta com a maior integridade possível, os dois preparados, lutando por um objetivo, pela vitória. O menino de 12 anos via na luta, no jiu-jitsu, uma forma de se livrar de traumas e frustrações. Tudo que eu tinha para botar para fora, eu colocava ali dentro e era maravilhoso. Era um momento mágico, era o meu momento ali de todos os bullying que eu sofria na escola, era todas as frustrações de ver os meus pais separados, brigando,
eu colocava pra fora. Bullying na escola? Era horrível, era muito ruim. Eu era gago também, eu sofri gagueira. Então as pessoas ficavam gá, e eu ficava nervoso, né? Porque às vezes eu não saía. O primeiro mestre no jiu-jitsu foi Francisco Toco. Ele é diferenciado mesmo, cara. Tinha um negocinho a mais aí do que o resto da galera. A principal qualidade do Vitor, eu acho que é a determinação, cara. É muito determinado. Quando ele foca, quando ele quer alguma coisa, fica enjoado. Pouco depois, ele começou a treinar com um dos grandes nomes da história do jiu-jitsu brasileiro, Carlson Gracie. E a força de vontade impressionou de novo. Carlson ficava, cara, como é que você pode? É muita vontade. Chega, descansa, não quero mais. Então você acha que a sua vontade foi muito mais determinante que o seu talento? Com certeza. A vontade era sempre muito mais determinante que o talento. A vontade de vencer que começou na infância levou Vitor aos Estados Unidos. Aos 18 anos, o garoto que sempre foi o maior de todos passou a ser o pequenino. Na primeira luta de Vale Tudo, como o MMA era chamado na época, encontrou um gigante. Um cara que ninguém queria lutar, ele tinha cegado, não tinha regra, era uma loucura. Não tinha regra, ele tinha cegado um cara no UFC, porque valia tudo. E eu escutava os burburinhos. E o Carlson falou que vale tudo mesmo, porque o cara falou que só lutaria com o Vitor se valesse tudo. Dedo no olho, tudo. Aí eu falava, gente, eu não posso deixar meu filho fazer essa luta. Eu me lembro que ele era muito grande, né? Eu abracei ele, parecia um carrapato em cima de um cavalo, né? Derrubei ele, joelho na barriga e metralhei os golpes. Aquela luta pode falar que foi Davi e Golias. Na Bíblia, o gigante Golias, que usava uma lança, foi derrotado pelo pequeno Davi com apenas uma pedra. Ali, naquele momento, o homem que havia sido Golias na infância e na adolescência, o maior da turma, o cara que resolvia tudo na força, decidiu se tornar Davi. E hoje, o nome do filho do Vitor Belfort é Davi. Tá tatuado no braço. Os golpes avassaladores deram a credibilidade de que Vitor precisava. Com só 19 anos, chegou ao UFC de número 12. Nem havia ainda uma divisão clara por categorias. Só os pesos leve e pesado. As regras eram poucas. Uma senhora que estava no evento não se conformou com o garoto diante de adversários enormes. Falou, o que você está fazendo aqui, né? Você era para estar em casa, você tem a idade do meu filho, você não pode estar competindo nessa competição. Ela queria me tirar. O Vitor seguiu em frente. E naquele dia 7 de fevereiro de 1997, ele conquistou um recorde que permanece até hoje. É o lutador mais jovem a conquistar o cinturão do UFC em toda a história. Eram 2 lutas na mesma noite, né? Era um momento difícil, porque eu ganhei de uma maneira devastadora, né? E tirar aquela adrenalina da vitória, não poder celebrar a vitória, né? E aí depois, exausto, você ainda tinha outra luta. Com só gigante, né? O mais leve era 115 quilos e minha final era contra o Scott Ferroso, que era um troglodita. Eram os 150 quilos de Ferroso contra os 90 de Vitor Belfort. Ferroso ria, provocava. Não acreditava que poderia ser derrubado por alguém 60 quilos mais leve. Parecia uma pulga contra um urso, né? Mas em 43 segundos de luta, foi abaixo. Caiu igual uma planta, eu fui para trás e ele apagou, o juiz interferiu, ele acordou, ele achou que a luta estava continuando. E ali já foi encerrado o combate. Campeão dos pesos pesados, a carreira decolou. As vitórias já eram anunciadas pelo hoje famoso mestre de cerimônias Bruce Buffer, quando ainda eram poucos os cabelos brancos. Vamos, Ronaldo, faz esse, Ronaldo, faz esse, Ronaldo, faz esse, Ronaldo, bateu, gol! Se o futebol tinha o seu fenômeno brasileiro, o 15º gol do fenômeno! As artes marciais ganhavam o seu. Foi assim que Vitor passou a ser chamado o Fenômeno. Vitor, the Phenom! O apelido pegou e os golpes impressionantes também. Vitor, the Phenom! Mas Vitor também sofreu duros golpes. O maior deles, como já mostramos, foi fora do MMA. A irmã Priscila desapareceu
há 11 anos. Peguei meu carro, comecei em morro, vamos embora, vamos atrás dela, vamos achar ela. Eu tinha certeza que eu ia conseguir encontrar ela, não, vamos atrás dela, vamos perguntar. E eu me lembro que aquela noite eu fiquei 3 dias praticamente virado, indo num lugar, perguntando dela, você viu minha irmã, você viu alguém viu? E era coisa de maluco. Eu deixei ela lá na esquina da Avenida Passos com a Presidente Vargas. Foi a última vez que eu a vi. O desaparecimento é um enterro diário. Eu acho que é pior que a morte. Que a morte você morre, você enterra, é como se você estivesse solucionando. As pessoas começavam a ligar e diz que denúncia. E 1 ano passa, e 2 anos passa, e 3 anos passa. E a pior coisa do mundo é aquele pingo, aquela gota batendo na pedra, no seu coração, todo dia, a esperança. Só quem vive é que sabe mesmo o que é isso. As pessoas podem supor. E quando teve aquele nos Estados Unidos, que um homem estava no cativeiro com 3 mulheres. 3 mulheres sequestradas, presas por correntes, numa mesma casa durante 10 anos. O mundo inteiro conheceu essa história terrível esta semana e ficou se perguntando, como foi que ninguém percebeu? Eu vi a mãe falando que ela mesma achava que a filha estava morta. Que ela tinha recebido outro nascimento da filha, né, quando viu que a filha estava viva. Então eu posso também ter essa história assim para mim. Então a gente vai procurar sempre, né? Você é sempre muito racional e até forte, fechado. E foi só falar da Priscila que você se emocionou um pouco. Para pensar. Meu sofrimento é muito pequeno perto de pessoas hoje que estão passando sofrimento em, sei lá, na África. Quantas mães estão enterrando seus filhos? Que competição é essa? O meu sofrimento é maior. Que orgulho que as pessoas têm que falar assim, não, o meu sofrimento é maior. Não, o meu sofrimento é maior. Eu aprendi que o sofrimento é a receita mais poderosa para fazer você se tornar forte. É no sofrimento que a gente cresce. Mas naquela época, Vitor ficou sim enfraquecido. Nem a possibilidade de conquistar o cinturão em outra categoria, a dos meio pesados, parecia importar. O olhar, geralmente cheio de vontade, ficou sem brilho. Naquele momento, nem o título tão esperado fazia sentido. O único desejo estava escrito na camisa. O abatimento dele era uma coisa assim de doer o coração de qualquer pessoa, né? Mas com 18 segundos de combate, um soco de raspão feriu seriamente o olho do americano Randy Couture. O médico interrompeu o combate. Acabou a luta! Acabou a luta! Vitor tinha um pequeno momento de alegria diante de tanta tristeza. Pela segunda vez em uma categoria diferente, era o campeão. O cinturão é brasileiro, é de Vitor Belfort! Mas em vez da alegria, o choro. E o beijo na camisa com a foto da irmã. Mesmo com o cinturão, Vitor parecia entregue. Nesse momento, a mulher dele foi fundamental. Eu vi o Vitor afundando mesmo, e com razão, né? Porque a irmã dele estava desaparecida. E eu vi a carreira dele afundando, eu vi ele como pessoa afundando. Foi quando eu falei pra ele, eu falei, Vi, todo dia que chove eu penso na Priscila. Todo dia. Todo dia eu não sei se ela tá passando frio, eu não sei se ela tá agasalhada, eu não sei se ela tá pegando chuva. Todo dia que tem frio eu penso nela. Mas a gente tem que lidar com isso, a gente vai ter que saber lidar com isso, a gente tem que administrar. Porque senão vai acabar sua carreira, sua vida pessoal, nosso casamento, vai acabar tudo. E aí foi quando ele realmente decidiu encarar. Vitor Belfort vive hoje em Parkland, na Flórida, nos Estados Unidos. E encontrou na fé as lições para aprender a conviver com a perda. Foi um processo doloroso, mas um processo libertador. Porque a gente só tem condição de ser perdoado quando a gente perdoa. Mas você perdoa? Perdoou. Hoje eu poderia estar de frente com os homens que fizeram
um ato violento à minha mãe, numa boa, falar assim, ó, você tá entregue na mão de Cristo. Agora é óbvio que eu quero justiça, né? Vitor conseguiu alcançar novamente a felicidade. Em casa, construiu uma família com 3 filhos. O Davi, de 9 anos, a Vitória, de 7 e a Kiara, de 5. É um paizão, daqueles de fazer tudo pelos filhos e pela mulher Joana. Qualquer empecilho, qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, um segura o outro, um ajuda o outro. E um desses momentos difíceis dentro do octógono foi no dia 5 de fevereiro de 2011. A derrota para Anderson Silva na luta que todos os brasileiros esperavam pelo cinturão dos pesos médios. Antes do confronto, um desentendimento. Anderson, então dono do cinturão, não gostou de ser desafiado por um ex-companheiro de treinos. Qual foi o problema entre Vitor Belfort e Anderson Silva? A gente treinou junto e as pessoas tinham esse negócio, treinou junto, não pode lutar. Para mim, o esporte é competição, então, graças a Deus, hoje essa visão aí, até ele próprio está mudando a ótica dele. E acho que é isso, acho que as pessoas estão entendendo que o MMA é um esporte, não um lugar de briga. Não tem que ter raiva de alguém para lutar. Não guarda mágoas dele? Nunca tive. Ao contrário, acho que a minha luta com o Anderson não era conhecida até lutar comigo. Depois que ele lutou comigo, ele virou esse fenômeno, né? E que eu acho que foi o bacana disso também, né? No próximo dia 28 de fevereiro, Vitor Belfort vai enfrentar o algoz de Anderson Silva, o americano Chris Weidman, homem que acabou com a dinastia de Anderson à frente do cinturão dos pesos médios. Se vencer, Vitor Belfort vai se tornar o primeiro lutador a conquistar 3 cinturões de categorias diferentes, já que ele baixou de peso. Na semana passada, Anderson Silva falou aqui no Esporte Espetacular quem ele acha que vai vencer o duelo. Eu acredito muito no Vitor. O Vitor é mais técnico, é mais rápido e mais experiente. Se Anderson Silva vencer a luta dele contra o americano Nick Diaz, marcada para o dia 31 de janeiro, e Vitor Belfort vencer Chris Weidman, o presidente do UFC, Dana White, já disse: os dois vão se enfrentar novamente. Em jogo estará o título mundial e uma rivalidade histórica entre 2 brasileiros. Só tenho uma coisa em mente, chama-se Chris Weidman. Só penso nele. Como eu vou lidar com o meu dia, com a minha alimentação, com o meu descanso, com a minha recuperação, com o meu treino? Eu não quero poupar sacrifício, porque é isso que vai determinar a minha vitória. Então eu venço ele, o Weidman, todo dia. O desafio de Vitor Belfort ficou ainda maior com a proibição do TRT. Tratamento de reposição hormonal antes liberado para atletas com deficiência na produção de testosterona, o hormônio masculino. É uma deficiência, como um cara ter problema de pressão, um cara ter asma. Você tinha uma deficiência hormonal de produção? Tenho ainda, não é que eu tinha, eu tenho, né? E aprendi a lidar com ela. E eu fazia tudo certinho, tinha exames, tudo, e foi banido. O médico falou assim: Vitor, você sempre vai ter isso. O seu corpo vai ter que adaptar, readaptar, vai demorar. Foi difícil para me largar o tratamento, foi doloroso, senti. E hoje em dia aprendi. O Weidman, em entrevista, te provocou. Ele disse: um bombado jamais vai tirar o cinturão de mim. Como é que foi ver aquilo? Acho que quando a pessoa se sente insegura, a pessoa se sente desafiada, ela começa a mudar a personalidade dela. E eu tenho percebido ele mudando a personalidade dele. Para o pai de Vitor Belfort, as provocações e a proibição do tratamento só aumentaram a já antiga sede de vitória. Fala, é o olho de tigre, né, que eu falo. É aquele olho, aquela vontade. Aí você olha, você penetra o olhar na pessoa. Quando você quer uma coisa, a pessoa sente aquele impacto. Né? É quando ele está com o olho de tigre, é difícil ganhar dele. Vitor prefere outra definição. Eu tenho 2 animais que eu gosto muito, né? São 2 opostos, é o cordeiro e o leão. Aqui eu sou o cordeiro. Dentro do octagon eu sou o leão. Lá é um reinado, lá é um lugar só um para levantar o braço. O leão ruge novamente. Quer ser o rei da selva, o rei do octógono.
quer erguer a bandeira do Brasil de novo com o cinturão do UFC. E já parece imaginar mais uma vez o mundo em seus braços. No dia 28 vai ser o carimbo, pegar o cinturão e falar, é meu. Essa selva aqui é minha.